Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. I don't know about you. Não sei vocês, mas eu gosto muito das coisas novas. Percebem que a palavra novo descreve o reino de Deus? Na lição passada, concluímos falando sobre o arrependimento, e é o arrependimento que traz novas coisas a nossas vidas. As coisas do reino a nossas vidas. Se receberemos essas novas coisas, devemos nos converter em uma nova criação. Dito isso, tomem suas Bíblias e abram no livro de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Começaremos com o versículo 14. Ali veremos algo significativo que aconteceu. Leiamos juntos Mateus 9, versículo 14. Vemos que Yeshua está ali, mas há um outro grupo que o acompanha. Lemos no versículo 14, logo os discípulos de João vieram até ele, ou seja, a Yeshua, dizendo, por que nós e os fariseus também jejuamos tanto, mas os teus discípulos não jejuam? O jejum deveria ser uma prática usual na vida de todos os crentes, de todos os seguidores do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na Bíblia, vemos que o jejum é uma necessidade para crescer espiritualmente e mudar. Esses discípulos de João dizem, nós jejuamos muito e também os fariseus jejuam bastante, mas vocês não. Por quê? Versículo 15. E Yeshua os respondeu, é possível para os filhos do noivo. Notem, não dizem os amigos do noivo. Se você presta bastante atenção nesse versículo, nos textos receptos, diz os filhos do noivo. Eu circularia essa palavra porque sabemos que o noivo, dentro de uma cerimônia matrimonial, assim como em outros lugares das Escrituras, é usado como uma referência ao Messias. Assim que os filhos do Messias, quer dizer, seus discípulos, seus seguidores, seus servos. Diz, quando os filhos do noivo, ou seja, seus amigos, mas é muito importante que vejamos a palavra filhos. Quando os filhos do noivo estão ali com ele, por acaso, poderiam estar de luto? Também diz, porque com eles está o noivo, mas não deveriam. Versículo 15. Segunda parte. Mas virão os dias quando o noivo da boda será retirado deles, e então jejuarão. Porque isso aconteceu e por isso devemos ser pessoas que jejuam. E enquanto que, nesse caso, o noivo, o Messias, estava com eles, não jejuavam devido à alegria da sua presença. Versículo 16. Aqui nos falará da maneira adequada para desfrutar das coisas do Messias. Diz, mas ninguém coloca um pedaço de pano. Falamos de um tecido novo em um vestido velho. Por que não? Porque esse pedaço de tecido se destacará no vestido e fará com que essa roupa seja pior. E essa palavra é a palavra schisms. Usualmente, schisms é usada para se referir a grupos que se dividem. Um grupo que se divide em dois. E diz assim,
Não. Se você toma um pedaço de tecido novo para um vestido velho, esse novo tecido deve ser tratado primeiro e ter uma correlação com o tipo de tela do vestido. Do que isso nos fala aqui? Muito simples. Se temos o Evangelho, esse Evangelho não pode. Apesar de ser uma nova mensagem, também encontramos seu fundamento no Antigo Testamento. E o que diz é que, se tomamos a verdade de Deus, a verdade do Novo Testamento, e não a colocamos nos termos e fundamentos adequados, no fundamento do Antigo Testamento, as pessoas se desfarão dele e causará o schisms, causará uma ruptura. E que as pessoas se dividirão em dois grupos. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje, porque muitas das igrejas dentro do cristianismo não entendem o hebraico, o fundamento do Antigo Testamento, para entender de forma correta os ensinamentos do Messias. E devido a isso, tomam suas palavras e as colocam em um novo contexto sem considerar o fundamento bíblico, causando que o povo judeu o rejeite. É o que diz. Da mesma maneira, avançando ao versículo 17, tampouco se deve colocar vinho novo dentro de odres velhos. Por quê? Porque estragarão. Ou seja, e o vinho se derramará e os odres serão arruinados. Aqui está falando de algo diferente. Não está falando da mensagem, mas quando fala do vinho, esse vinho novo, se refere aqui ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode entrar em uma pessoa que não é salva, no seu estado natural. Não, o Espírito Santo necessita entrar numa nova criatura. E por isso que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e todas elas são feitas novas. Por isso é que só diante da regeneração é que o Espírito Santo entra no crente. Isso nos ensina uma verdade teológica muito importante. Primeiro vem a salvação, logo vem a regeneração. Eu recebo a mensagem de salvação, logo o Espírito Santo vem sobre mim e traz sobre mim a obra da regeneração, causando que eu viva uma nova vida. Não é como algumas pessoas ensinam, e incorretamente, que primeiro vem a regeneração, porque a regeneração é unicamente uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode entrar em um homem velho. Não, primeiro essa pessoa deve receber a salvação. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação, assim que a obra da regeneração pode começar. Isso é o que está sendo dito aqui. Vocês não tomam vinho novo e os colocam em um odre velho. Se for assim, os odres se rebentam e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Ao contrário, vocês colocam vinho novo em odres novos, e ambos se preservarão, ambos se conservarão. Isso é o que ele quer que entendamos. Somos novas criaturas no Messias e temos uma unção por meio da qual caminhamos em uma nova vida. Bem, avancemos ao versículo 18. Nesse evangelho, Mateus nos conta uma história, um dos meus relatos favoritos. E nos conta de uma forma super breve e faremos da mesma maneira. Marcos toma muito mais tempo na descrição do mesmo evento. Mas notem o quão importante é o que vai acontecer. Já vimos diversos conflitos atrás de conflitos com os fariseus e os escribas, porque eles não entendem a novidade de suas palavras. Sua novidade está baseada, é a revelação do que os profetas ensinaram anteriormente. O que Moisés previu que aconteceria, mas eles não entenderam, porque estavam entregues às tradições dos anciãos. Um odre velho, que não era o adequado para esse vinho novo que chegou. Notem no versículo 18 um relato maravilhoso. Essas coisas estavam falando a eles quando eis aqui um líder. Aqui se trata de um líder de uma sinagoga.
O líder, ou um dos líderes, veio e fez algo. Isso é algo impactante. Esse líder, sabemos que é líder de uma sinagoga, é o principal oficial judeu, em um sentido religioso. Ele chega a essa escritura e diz, não se confundam. Versículo 18, ele o adorou dizendo, o adorou, mas também disse, minha filha acaba de morrer. Essa passagem nos ajuda a entender a propagação bíblica. Essa palavra nos ajuda a entender o fundamento bíblico. Algo que muitas pessoas confundem. O detalharemos em um momento, mas notem o que ele diz, minha filha morreu. Entendam isso, minha filha morreu, ela realmente estava morta. Nesse momento, mas ele diz a Yeshua, mas vem e coloca tuas mãos sobre ela, e ela viverá. O que ele entendeu? Ele entendeu que o Messias veio para dar vida. Como Messias, ele é o rei do reino, e em toda ocasião que falamos no reino, devemos entender que tem uma conexão com a ressurreição. Sem ressurreição, sem vida nova, não pode haver uma experiência de reino. Assim que esse líder da sinagoga chegou à conclusão de que Yeshua é o Messias, e, portanto, ele é o Senhor da ressurreição, já que ele é o Rei Messias. Então diz, se vens e colocas tuas mãos sobre ela, ela viverá. Notem o que acontece. Yeshua, novamente, essa palavra que não indica que se levantou, mas foi levantado por essa fé. Essa fé foi o que moveu Yeshua a agir nessa situação. Provocou sua atividade e sua presença. Por isso, devemos ter muito cuidado e prestar muita atenção a todos os indicadores gramaticais. O que a gramática nos ensina é notável. Muitas traduções de Bíblias o ignoram porque suas traduções não se concentram nisso. Deveria chamar nossa atenção que Yeshua foi levantado. O que fez com que ele fosse levantado? A fé desse homem. Continuando. E Yeshua foi levantado e o seguiu com seus discípulos. Versículo 20. Eis aqui no caminho uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Por quanto tempo? 12 anos. Bem, os números são importantes na Escritura. Não creiam que por casualidade ela esteve nessa condição com um fluxo de sangue que a fazia ser considerada uma mulher impura. Teve isso por 12 anos. E o número 12 se refere a Israel. Isso fala sobre a condição espiritual de Israel, um fluxo de sangue, impureza. Israel estava espiritualmente impura. Por quê? Porque não tinha recebido a obra do Messias. Bem, nessa escritura, ela tinha esse fluxo por 12 anos, e diz que ela se aproximou. A implicação é que ela se aproximou dele, mas por trás. Isso significa que ela se aproximou de uma maneira muito submissa, muito humilde, buscando não criar nenhum espetáculo. Ela chegou com um compromisso muito silencioso. Ela foi com um propósito. Ela entendia, como líder da sinagoga, que ele era o Messias, que ele traria mudanças. E ela queria essas mudanças, necessitava dessas mudanças. Assim que a Escritura diz, eis aqui uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Recordem a Israel com o número 12. Ela se aproximou dele por trás. E o que aconteceu? E ela tocou. Tua Bíblia dirá que a borda das suas vestes. Bem, prestem atenção a isso, porque eu trouxe algo. Eu trouxe e o anunciei anteriormente. Com frequência gravamos 8 lições em um só dia. E vocês veem isso colocado aqui. Já ouviram nas últimas lições, mas foi para essa lição que o trouxe. O que aprenderemos é que a prenda de roupa a qual se faz referência aqui é essa prenda. É essa manta de 4 cantos. Lemos sobre ele, por exemplo, no livro de Números, capítulo 15, do versículo 37 ao 41. Diz que se você tem um manto de 4 cantos, deve colocar um tisset, um cordão
aqui nessa borda, um tisset nas bordas. E a razão disso é para que seja visto. Você o coloca e as pessoas o verão. Usualmente, existe uma bênção que se proclama quando você coloca isso. Você o coloca e as pessoas o verão e recordarão. Recordarão os mandamentos das Escrituras. E o que vão querer fazer? Vão querer guardar os mandamentos. Obedecer aos mandamentos. Ela se aproxima, ela vê a Yeshua, que tinha algo como isso posto, e se aproxima por trás, e ela toca um desses mandamentos, um desses tissets. Por que ela fez isso? Há uma declaração. Quando você se sujeita a um tisset, quando você se agarra a um tisset, o que você está dizendo é que quer obedecer a Deus. E por que isso é tão importante? Porque ela está dizendo que quer sanidade. E por que quer sanidade? Ela quer sanidade com o fim de obedecer a Deus. Esse é o propósito do que falamos no final da lição passada, do arrependimento. O arrependimento é regressar a Deus não só para ser perdoado. Isso é só uma parte, mas também para deixar de pecar. O perdão significa que eu não quero mais o pecado na minha vida. Assim que essa mulher, recordem que foram 12 anos nessa condição, ela personifica a Israel. E isso anuncia, isso tem uma conexão profética de que um dia Israel chegará à conclusão de que não vai querer seguir em impureza espiritual. De que não vão querer estar espiritualmente sujos e com o fim de encontrar a salvação, encontrar a sanidade e uma mudança espiritual, terão que regressar a Yeshua. Terão que regressar com humildade e deverão se agarrar a Ele. Mas fazer isso em fé tem o fim de quê? Israel é chamado o servo de Deus. E para servir a Deus é que esta mulher faz isso. Assim que a Escritura diz, se aproximou por trás e tocou o cordão das suas vestes, o tisset, porque ela dizia dentro de si mesma, se somente tocasse o tisset, serei feita. E tua Bíblia talvez diga sã, mas é a palavra salva. Na Escritura está a palavra salso, para o eu salvo, falando do Messias. Também tem um conceito usado em uma variedade de maneiras para sanidade também. Ela quer ser sã, mas ela também quer ser sã no sentido espiritual, para caminhar e viver na salvação. E o que a Escritura está fazendo? Não se confundam. A Escritura está vinculando a salvação com um desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. De novo, não somos salvos pelos mandamentos, mas tendo sido salvos. O que a salvou? Ela não cumpriu um mandamento. O que a salvou foi a fé no Messias. Mas ela entendeu que esta fé no Messias implicava que ela se agarrasse à palavra, aos mandamentos de Deus. Notem o que ensina a Escritura ao leitor, versículo 22. Mas Yeshua, virando-se e olhando para ela, disse, tem bom ânimo. É um termo de alento. Lhe disse, tem bom ânimo, filha. E esse termo, filha, com frequência é utilizado como a filha de Jerusalém, falando sobre o povo de Deus. Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Insisto, eu circularia essa palavra, tua fé te salvou. Salvou. Porque gramaticalmente não é sua construção habitual. Quando você lê, se pode notar, é a palavra se fez que. Se fez que. Está em tempo perfeito, o que significa que desde esse momento, que está no passado, ela se agarrou a isso, ela creu. Assim que desde esse momento, e logo no presente, quando ele falou a ela, e até o futuro ela seria salva. Isso fala de uma salvação contínua. Isso é o que nos diz a gramática ao utilizar o tempo perfeito. E diz, e a mulher foi salva, ou seja, sã nesse caso, desde este momento. Essa história, de certa maneira,
interrompe o primeiro relato que estávamos estudando. Recordam que começamos estudando esse líder da sinagoga cuja filha havia morrido? Lembrem, agora minha filha morreu. Mas se você vem, pode levantá-la. Ela pode ser ressuscitada. Assim que agora regressamos a essa história. Leamos, por favor, o versículo 23. E Yeshua, entrando à casa do líder da sinagoga, e vendo, bem, havia um funeral acontecendo. Havia pessoas, vejam esse texto, segunda parte do versículo 23, pessoas que tocavam a flauta e a multidão. A multidão estava agitada. O que essas pessoas faziam? Eram pessoas que faziam seu dolo. Tocavam a flauta e cantavam cânticos fúnebres, o que no hebreu chamamos quina, um termo para aflição. Os flautistas tocavam uma melodia triste e todos os demais estavam se lamentando sobre a triste morte dessa jovenzinha. Em outra passagem da Escritura, relata que essa criança também tinha 12 anos. Notem o versículo 24. E Yeshua entra e vê toda essa situação, mas de uma maneira muito diferente. E eu posso te assegurar, com certeza, que na maioria das vezes ele vê as coisas de uma maneira muito distinta de como nós as vemos. A pergunta é, com quem estaremos de acordo? Com ele ou com nossa própria percepção? Nossa própria percepção separada dele sempre está equivocada. Ele vê tudo corretamente. Ele entra na casa, vê tudo o que está acontecendo e basicamente lhes diz, saiam daqui, já podem ir. Por quê? Porque o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo dolo. Porque ela está morta. Mas essa é a verdade. Você pensa que seu pai tinha se equivocado? Não, ela realmente estava morta. Mas vamos nos encontrar com uma expressão, uma frase que com frequência é mal interpretada pelo leitor. Recordem o que já dissemos. Quando tomamos as coisas sem seu fundamento bíblico, quando não entendemos a base do que está escrito nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, ou na comunidade que recebeu o Antigo Testamento, e lhes falo da cultura judaica. Quando não entendemos isso, então cometemos erros e geramos uma teologia incorreta. Notem, eles estão em dolo, e ele lhes diz para que vão embora. Por quê? Porque não deveriam estar de luto, porque ele veio produzir uma mudança. Lembrem, o que aprendemos? Aprendemos que esse líder da sinagoga aprendeu a verdade. Que verdade? Ele entendeu que Yeshua é o Messias, ou seja, que ele é o rei do reino. E há uma conexão entre o reino e a ressurreição. E, portanto, ele espera que Yeshua ressuscite sua filha. Nesse contexto, tudo isso personifica a Israel. Deveríamos esperar uma mudança de ressurreição para Israel. Temos uma grande amiga que esteve na igreja por muitos anos que um dia disse, tenho que sair daqui, porque seu pastor disse algo. Disse que cada vez que encontrar Israel na Bíblia, substitua isso pela igreja. Não, ele crê que Deus já terminou com Israel e a substituiu pela igreja. Mas não. A Escritura diz que um grande dia de restauração virá para o povo judeu pela fé no Messias. Isso vai acontecer e devemos estar preparados. Notem que Yeshua diz, saiam, porque essa jovenzinha não está morta. Por quê? Porque a fé está acontecendo, a fé está presente. Ele disse, mas está dormindo. Sabemos que ela está morta. Então por que ele diz isso? Porque graças à sua presença e devido a que muitas vezes na Bíblia e no judaísmo a morte, a verdadeira morte literal, se refere como dormir. E não tem nada a ver com o falso ensino do sono da alma. Não existe o sono da alma. Por que digo isso? As pessoas que já estiveram mortas por um período de tempo relatam que se lembram de coisas, que ouviram coisas, sentiram coisas.
esse conceito do sono da alma está equivocado. Não é certo. Yeshua dizia que ela estava dormindo, porque quando você vai dormir, o que espera? Despertar logo depois. Quando você morre, você deve ter a mesma expectativa da ressurreição. Assim que diz aqui, enfatizando essa esperança de ressurreição, diz, ela não está morta, ainda que fisicamente esteja. Ele diz que ela está dormindo porque haverá uma ressurreição, e ele lhes dará um bom exemplo disso. E ele disse, ela dorme. E o que eles fizeram? Se burlaram, começaram a rir dele. O que isso demonstra? Que eles não acreditavam na ressurreição. E esse é o problema quando vemos aos discípulos e quando vemos a Israel. Ninguém realmente acreditava na ressurreição, apesar de que ele o ensinou uma e outra vez. Por que digo que ninguém cria na ressurreição? Quem foi na tumba no terceiro dia? Ele disse reiteradas vezes. Em Mateus, 4 vezes, ele diz que irá a Jerusalém na Páscoa, que morrerá tendo sido traído pelos anciãos e pelo sumo sacerdote, e por outros, e que será entregue pelos gentis para ser crucificado e morrer. Mas disse que ao terceiro dia, 4 vezes disse isso, eu ressuscitarei. Mas ninguém acreditava que no terceiro dia ele haveria de se levantar dentre os mortos. Mas assim o fez, demonstrando a falta de fé das pessoas. Concluímos. Se burlaram dele, mas quando ele expulsou as pessoas dali, ele entrou e tocou, tomou a mão da menina, e esta jovenzinha se levantou. Ou melhor dizendo, foi levantada. E a Escritura diz que essa palavra, essa notícia se difundiu por toda aquela terra. Que notícia? Que por meio de Yeshua há vida para os mortos. Ou seja, que ele é a ressurreição e a vida. E a menos que você aceite a ele, e o que ele fez na cruz, não poderá experimentar a ressurreição da vida, mas vai experimentar a ressurreição para condenação eterna, desprezo eterno e morte eterna. Leiam o que diz Daniel sobre a ressurreição. Em Daniel 12, muito importante isso. Todo mundo se levantará. A pergunta, para quê? Para a vida eterna ou para a destruição e desprezo eterno? É uma escolha que você deve fazer hoje. Acabou o nosso tempo. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.